Fala aí, meu povo. Boa terça-feira para vocês, hein? Semana passada eu tinha começado aqui falando um pouco sobre as principais ligas europeias, né? O que esperar de cada uma, o perfil das principais ligas europeias. Estão faltando La Liga e Premier League, e La Liga já não falta mais, porque chegou para vocês. Vou falar aqui sobre o perfil de La Liga econômico, as receitas dos clubes de La Liga, vou fazer uma pequena comparação também com os clubes brasileiros e também as principais contratações das equipes até aqui, o que esperar de La Liga essa temporada também dentro de campo. Tô gravando esse vídeo na segunda porque na terça-feira tô indo pro Brasil, vou ter uma viagem curtinha pro Brasil essa semana. Eu tô aproveitando que eu vou ficar pouco tempo no Brasil para levar também pouca roupa, eu vou viajar basicamente só de mochila e para isso eu tô indo com esta camisa, eu vou viajar exatamente com ela, que é uma tech t-shirt da Insider, porque ela funciona muito bem para viajar. Já viajei com tech t-shirt da Insider, porque você não chega todo amarrotado depois de horas de voo, você chega cheirando bem do outro lado do oceano também, e dependendo do que te espera, assim que você chegar, você também já está pronto para sair. Vou ficar poucos dias no Brasil, vou levar poucas roupas da Insider, porque lá não sei qual é o tipo de evento que eu vou ter, mas eu sei, por experiência própria, porque já aconteceu comigo, que eu estou preparado para tudo, estou bem vestido, estou pronto para um bar, um restaurante, para dar uma entrevista, para o que for, com uma tech t-shirt da Insider, e também vou levar minha calça Futuriforme, porque ela também é bem confortável para viagem, e depois eu estou bem vestido por lá. Tem aqui no canal, na descrição do vídeo, o cupom BECKLER para vocês terem 15% de desconto em vários produtos lá da Insider Store. E eu falo para vocês testarem e aprovarem, porque foi o que aconteceu comigo. E vocês vão ver como é que realmente você não precisa ter uma porrada de roupa para estar bem vestido e para se sentir bem. Meu povo, temporada passada de La Liga, alguns números para vocês. 2,62 a média de gols das principais ligas europeias. Só o campeonato italiano teve média mais baixa do que o futebol espanhol, que tem a maior média de cartões nas principais ligas, 4,5 cartões amarelos em média, e a maior média de idade também das 5 principais ligas europeias, com 27,2 anos a média de idade. É uma liga de jogadores mais velhos, que saem muitos cartões e que saem poucos gols. É muito mau sinal para o campeonato espanhol. Ah, mas os jogos do Barcelona saíram tanto de gol e tal. Claro que quando a gente olha para Barcelona e Real Madrid é outra coisa, mas a classe média da Espanha são jogos de jogadores mais velhos, muitos cartões e poucos gols são marcados. O Barcelona, inclusive, tinha a menor média de idade da Liga Espanhola, com 25 anos e um mês em média, e o menor, a Liga tem o menor número de estrangeiros em comparação com as outras ligas. São mais jogadores locais também, 38,7 jogadores que jogam na Liga são estrangeiros. O Real e o Atlético de Madrid têm os elencos mais internacionais do Campeonato Espanhol. Na última temporada, 74% do elenco do Real Madrid e 68% do Atlético de Madrid não eram compostos por espanhóis, e sim por jogadores de outras nacionalidades. É a terceira liga das 50 principais ligas que são analisadas pelo CIES, com mais fidelidade de jogadores, onde os jogadores ficam mais tempo. 31 meses em média fica um jogador no Campeonato Espanhol. Os jogadores chegam, não saem de lá, não saem daqui, para falar a verdade. Eles têm esse perfil, né? A maioria dos jogadores espanhóis, jogadores mais velhos, poucos gols e muitos cartões. Receita, dinheiro de La Liga. 1,8 bilhão de euros por ano em direitos de televisão vendidos, 990 milhões no mercado interno, cerca de 800 milhões no mercado internacional. Comparando com a Premier League, La Liga ganha metade do que o campeonato inglês em direitos domésticos e 3 vezes menos do que o campeonato inglês em direitos internacionais de transmissão. Quando eu falar da Premier League, eu vou fazer um resumo e um comparativo com as outras para vocês entenderem o impacto que isso tem a cada ano. Ainda assim, é o segundo torneio que melhor vende, 500 milhões a mais por ano do que a Bundesliga nos direitos internacionais. Nos direitos domésticos, a Bundesliga ganha do Campeonato Espanhol. Os direitos internacionais de La Liga, para vocês terem ideia, vendem ou valem quase 2 vezes o da Série A italiana, 3 vezes o da Bundesliga e 10 vezes o da Ligue 1 francesa. Isso muito puxado por Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, e não chega perto dos direitos de transmissão do campeonato inglês, porque o campeonato inglês consegue promover muito mais clubes do que o campeonato espanhol. Entre os clubes, a maior receita da última temporada, segundo divulgado pelos balanços econômicos das próprias agremiações, do Real Madrid, que ganhou 940 milhões de euros,
O Barça ganhou 859 milhões e o Atlético de Madrid em terceiro já com 377. O Real Madrid já tem uma diferença para o terceiro colocado de quase 3 vezes mais para o Atlético de Madrid, e ainda assim o Atlético consegue uma luta bastante justa, né? Com a dupla de Real Madrid e Barcelona, ganhando menos da metade do que o Barça e quase 3 vezes menos do que o Real Madrid. Depois, na última temporada, o quarto maior orçamento foi do Sevilha, 228 milhões de euros, e depois o Betis já fora da casa dos 200 milhões, com 188 milhões de euros. 10 das 20 equipes que disputaram o Campeonato Espanhol na última rodada não tiveram um orçamento superior a 100 milhões de euros. Para vocês terem ideia, o Flamengo teria o quinto maior orçamento do Campeonato Espanhol, só atrás do Real Madrid, do Barcelona e do Atlético, e muito próximo, mas um pouco atrás do Sevilha. O Southampton, que tinha um dos orçamentos mais baixos do campeonato inglês, ganhava cerca de 160 milhões de euros por temporada, ou na última temporada do campeonato inglês, quando subiu depois caiu, teria o sexto orçamento da Espanha. Time rebaixado da Inglaterra, o Southampton, que fez uma campanha horrível, lanterna do campeonato inglês, teria o sexto principal orçamento do futebol espanhol. Isso mostra como os clubes ingleses hoje são muito poderosos, se um dos que menos ganha, que tem o pior resultado dentro de campo, poderia competir quase que por Liga dos Campeões, né, se a gente fosse fazer só uma liga de dinheiro com os clubes da Espanha. O que isso reflete no mercado de transferências? Quarta liga que mais gastou, isso aqui números até o início do Campeonato Espanhol, 521 milhões de euros. A quinta que mais vendeu, 481 milhões de euros. É um prejuízo, entre aspas, de 40 milhões de euros. Investiu mais do que arrecadou. Isso é bom, não é muito. 40 milhões de euros no mercado não é muita coisa, mas é bom. Das 5 principais ligas europeias, só a Premier League teve um prejuízo maior, por assim dizer, né? Fica atrás, a Liga Espanhola fica atrás da Liga Saudita, Liga Turca, Liga do Catar, Emirados Árabes e Rússia, além da Premier League. Todas essas ligas investiram mais do que a Liga. Tiveram esse prejuízo, entre aspas, né? Prejuízo, na verdade, é investimento externo, maior do que do Campeonato Espanhol. Só que se a gente for olhar, Campeonato Italiano, Campeonato Francês, Campeonato Alemão, Campeonato Português, Campeonato Holandês, todos os outros campeonatos, a Espanha investiu mais, teve um prejuízo maior, o que é bom, né? Prejuízo é simplesmente receita menos despesa, coloca ali prejuízo, ou teve um déficit, contabilmente, meu pai contador vai ficar feliz comigo, teve um déficit maior do que todas essas outras ligas europeias, o que quer dizer investimento. As 10 principais chegadas do futebol espanhol, as 10 principais contratações que a gente teve aqui de La Liga: 3 do Real Madrid, 6 do Atlético de Madrid e 1 do Barcelona. Chegou o Hausen ao Real Madrid por 62 milhões de euros e meio, o Álvaro Carreras ao Real Madrid por 50 milhões de euros, o Mastatuono ao Real Madrid por 45 milhões, depois vem o Atlético, ou seja, as 3 primeiras do Real Madrid, depois vem o Alex Baena ao Atlético de Madrid por 42, o Davi Hanco ao Atlético de Madrid por 26 milhões, o João Garcia para o Barcelona por 25, depois Johnny Cardoso, Raspadori, Thiago Almada e Matteo Ruggeri, todos ao Atlético de Madrid. Uma diferença muito grande, né, do que puderam investir esses 3, especialmente esses 2, Real Madrid e Atlético, para o resto. Das 10 principais saídas, 3 são internas, 4 para a Premier League, uma para a Alemanha, uma para a Itália e uma para o Brasil, que é o Samulino. As principais saídas, o Zubimendi, que foi para o Arsenal, o Alex Baena é mercado interno, o Barry, atacante do Villarreal, que foi para o Everton, teve o Larsson, que saiu do Celta de Vigo, foi jogar no Wolverhampton, o João Garcia é mercado interno, Johnny Cardoso mercado interno, o Fer Lopes sai do Celta de Vigo também para o Wolverhampton, o Jesus Rodrigues vai para o Como da Itália, o Samulino para o Flamengo, e a última é o Vermeeren, que sai do Atlético de Madrid para o Leipzig, as principais saídas. Os clubes que mais gastaram, Real Madrid e Atlético de Madrid, gastaram 65% do total dos clubes de La Liga. 2/3 do que foi gastado até aqui em dinheiro de contratações foi gasto por apenas 2 clubes. A cada 3 euros gastos, 2 foram ou de Real Madrid ou de Atlético de Madrid. E se a gente for pegar os 5 que mais gastaram, que são Atlético de Madrid, Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Betis e Villarreal nessa ordem, eles gastaram 81% do total. A Liga tem 20 clubes, 5 clubes representam 20% do total de clubes e eles gastaram 80% do total. Mostra a disparidade que se gera
no futebol espanhol, quando 5 clubes gastam 80% do dinheiro e os outros 15 clubes têm que repartir 20% dos investimentos. Os principais movimentos ao Atlético de Madrid chegaram o Thiago Almada, o Alex Baena, o Johnny Cardoso, o Ruggeri e o Marc Pubil, lateral direito do Almeria, que é bastante bem falado por aqui. A gente já viu o Atlético de Madrid contra o Espanhol, né? Tentou mostrar um jogo mais envolvente, um jogo diferente, Griezmann no banco, saída do Rodrigo de Paul. É um time mais leve, mais móvel, mas que não conseguiu desempenhar na primeira rodada do Campeonato Espanhol. Saíram Samulino, o Ángel Correia, o De Paul, Witzel, Azpilicueta, Thomas Lemar e o Vermeeren, como eu tinha falado anteriormente. No Real Madrid chegaram o Hausen, o Álvaro Carreras, o Mastantuono, o Arnold e o Gonçalo Garcia. O Gonçalo Garcia já estava no time B, já tinha feito até gol de classificação na Copa do Rei, né? Mas ele sobe do B para o time principal. Saíram, especialmente, o Modric e o Lucas Vázquez. No Barcelona chegaram o Rashford e o João Garcia, até aqui. Saíram Paul Victor, Ansu Fati, o Inigo Martínez e o Pablo Torres. Pablo Torre, uma saída aqui em especial que é mais pesada para o Barcelona, né? Do ponto de vista técnico, que é o Inigo Martínez. No Villarreal chegaram o Alberto Molero, do Las Palmas, 16 milhões de euros, o Santiago Mourinho, que veio do Atlético de Madrid, o Buchanan, da Inter, e o Rafa Marín, do Napoli. E saíram o Alex Baena e o Barry. No Atlético de Bilbao chegou o Aresu, lateral do Osasuna, e chegou o Navarro, um ponta que estava no Mallorca. Saíram o Demarcos, o Diallo e o Eray está suspenso preventivamente por doping, né? Vocês vão lembrar que o Eray teve um problema de câncer, ele se recuperou, estava tomando um remédio contra a queda de cabelo, tinha uma substância proibida, foi pego no doping previamente. Vamos ver o que vão julgar e entender da situação de Eray. Essas aqui as principais chegadas e saídas. Dentro de campo, tem um dado. Vocês imaginaram eu perguntando, eu imaginei vocês respondendo, tá todo mundo conversado. Tem um dado que é interessante. O Barcelona fez 88 pontos na última temporada. É igual ao time campeão com chave na temporada 22-23. A sensação que a gente tem é que o time da temporada passada foi muito melhor que o time do Xavi, que tinha sido campeão 2 anos antes, né? Eu acho que isso acontece porque o Barcelona da temporada passada teve um período específico muito ruim. O Barcelona teve uma vitória em 8 rodadas do Campeonato Espanhol. Entre perder da Real Sociedad e depois empatar com o Getafe entre novembro e início de janeiro, o Barcelona teve uma vitória sobre o Mallorca fora de casa e o resto tropeçou contra a Leganés, tropeçou contra Las Palmas, contra o Atlético de Madrid, esse jogo contra a Real Sociedad, enfim, contra o Getafe, vários e vários tropeços. Se a gente exclui essas 8 rodadas, e não é para excluir todos os tropeços, mas simplesmente se a gente exclui um parênteses que o Barcelona teve dentro do campeonato e pega o restante da liga, o restante dos meses do ano, em 30 rodadas o Barcelona teve 27 vitórias e 3 tropeços. Teve aquela derrota para o Osasuna, era um time meio reserva, Rafinha e Lamine no banco de reservas inclusive. Empatou com o Betis e depois, já campeão, perdeu do Villarreal. Por isso eu acho que o Barcelona é favorito a ganhar o Campeonato Espanhol, tá? Porque eu acho que esse ato que teve na temporada passada não deve acontecer de novo. Também não acho que vai ganhar 27 de 30 rodadas como fez, mas o Barcelona mostrou, tirando em um período de tempo muito específico, a capacidade que ele teve no futebol espanhol de dominar os seus rivais, de ganhar a maioria dos jogos, a boa parte desses jogos que ele ganhou, a absoluta maioria e boa parte desses jogos que ele ganhou, ainda por goleada, por bom futebol. Então eu imagino que o Barcelona manterá uma superioridade grande sobre boa parte dos times da Espanha. Outra coisa é que contra Real Madrid, Atlético de Madrid, vamos ver se ele tem o mesmo desempenho, né? Ele ganhou os 2 clássicos na temporada passada, e esses 6 pontos que você faz e que o outro não faz em cima de você, costuma fazer toda a diferença para a disputa do título. Mas se o Barcelona mantiver um nível parecido que ele teve por boa parte da temporada passada, que é de ganhar 27 jogos de 30, fica muito difícil que Real e Atlético de Madrid falhem tão pouco. O Real Madrid, com a chegada de um novo técnico, com muitas mudanças, com esse time precisando se adaptar, o normal é que comece tropeçando alguma coisa, ou que durante a temporada tenha os seus altos e baixos de uma primeira temporada. E o Atlético de Madrid é um time que tem dificuldade de manter, quando o Barcelona e Real Madrid fazem muitos pontos, de manter essa pegada, de fazer essa pontuação muito alta. E é um time também já em bastante mudança também, né? Mudança de perfil de jogadores, como a gente vê, muitas chegadas, muitas saídas. O segundo time que mais investiu até aqui, nesse mercado de transferências na Espanha. É isso, meu povo, do resumo de La Liga para vocês. Barcelona favorito,
pela forma com que jogou boa parte da temporada passada e porque especialmente o Real Madrid, com um novo técnico, uma nova forma de jogar, quase que uma revolução no Real Madrid, eu imagino que será um time que vai falhar alguma coisa a mais do que o Barcelona no Campeonato Espanhol. Deixa aí o que vocês acharam, falta só a Premier League, eu solto essa semana para vocês e eu vou fazer a Premier League comparando já os números do Campeonato Inglês, que é o principal campeonato hoje nacional que a gente tem, com das outras ligas para vocês verem a diferença que existe econômica e o que isso gera na economia europeia do futebol. É isso, meu povo. Um beijo para vocês, hein? Se vocês chegaram até aqui, deve ter, porque vocês gostaram. Então, se vocês puderem se inscrever e deixar um like, eu agradeço muitinho. Tchau, tchau, gente. Até mais.